Estive conversando com o nosso querido pastor Ney. Estávamos alguns dias atrás na Bahia juntos, quando ele estava ministrando como preletor ali naquela convenção, e nós também estávamos falando sobre pequenos grupos e sobre a alegria e a ansiedade de poder estar junto com os irmãos. Somos gratos ao Senhor por isso e queremos transmitir essa nossa gratidão, pastora Polônia, irmã Cássia, aos demais irmãos. Estamos aqui como equipe de missões nacionais. Trazemos uma palavra de gratidão aos irmãos do pastor Fernando Brandão, que hoje está no Rio de Janeiro, estava na Turquia e estávamos agora em São Paulo num projeto de trans, e hoje voltando ao Rio de Janeiro, pediu que pudesse transmitir aos irmãos um abraço. Nós estamos aqui com alguns componentes do nosso time que são muito conhecidos dos irmãos. Nosso querido pastor Maurício Manuel está aqui, que é coordenador da área de plantação de novas igrejas, aqui no estado do Pernambuco, na Bahia, em vários estados do Nordeste. E também temos o pastor Milton Monte. Quero pedir que ele fique de pé, ele, sua esposa, Mancarene. Pastor Milton está recém-chegado aqui. Pastor Milton estará coordenando toda essa área de multiplicação, pequenos grupos, juntamente com o pastor Maurício, e vai estar à disposição dos irmãos também, aqui em Pernambuco e também nos demais estados do Nordeste. Meus irmãos, que alegria poder estar juntos com os irmãos e principalmente falar de um tema tão precioso como esse. Sou criado em uma igreja batista. Meus pais não eram cristãos, mas aos 13 anos, uma vizinha muito preciosa, a irmã Abigail, alguém que entendia o que era uma evangelização relacional. Nós viemos do interior, sou mineiro, de uma cidadezinha muito pequena, lá do interior de Minas Gerais. Nós mudamos para Brasília e quando lá chegamos, aquela irmã, membro da primeira igreja batista de Braslândia, viu na nossa família uma grande oportunidade de compartilhar o amor de Deus através dos seus relacionamentos. Irmã Abigail logo se aproximou de nós e logo começou a cuidar da nossa família de maneira extraordinária, e começou a me levar para a escola bíblica dominical. Comecei a ser um aluno da preciosa escola bíblica dominical, e aos 13 anos de idade, quando passei um dos maiores conflitos da minha vida, que era o medo da morte, ao estudar o Evangelho de João, numa manhã de domingo, eu conheci a vida no capítulo 5, versículo 24, que diz que todo aquele que crê em Jesus tem a vida, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, vai viver eternamente com Jesus. Jesus é aquele que dá vida. Jesus é claro em dizer: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim não morre, mas vive eternamente. E ali eu encontrei paz, ali eu encontrei vida. Mas porque um dia a irmã Abigail entendeu que ela poderia compartilhar o amor de Deus através da amizade, através dos relacionamentos. Então, falar sobre evangelização relacional, eu fico muito à vontade, porque eu sou fruto da evangelização via relacionamentos. Eu sou fruto do compartilhar de alguém que teve a alegria de compartilhar o amor de Deus por meio de relacionamentos. E nós vivemos, irmãos, um tempo muito precioso no Brasil, quando a Convenção Batista Brasileira, agora na sua última assembleia, aprovou os pequenos grupos multiplicadores, os grupos familiares, que é a mesma proposta. Nós queremos resgatar os nossos antigos NEBs. Tenho certeza que muitos irmãos aqui estiveram NEBs em suas casas. Muitas igrejas foram plantadas através dos lares. Por quê, irmãos? Porque a igreja primitiva era assim. A palavra de Deus nos diz em Atos 5,42 que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Quando nós pensamos em pequenos grupos, quando nós pensamos em grupos familiares, a nossa maior motivação é porque era assim que Jesus vivia, era assim que era a igreja no Novo Testamento. Nós não estamos falando de nada novo, nós não estamos falando de algo que é somente deste tempo. Não, a igreja começou nos lares. As cartas neotestamentárias foram escritas para igrejas que estavam nas casas. Quando nós olhamos, quando nós lemos Paulo escrevendo, quando nós lemos estas cartas,
nós podemos ver esse amor sendo escrito, transmitido a irmãos que se reuniam de casa em casa. E eu louvo a Deus pela visão desta igreja, em investir em grupos familiares, em investir em pequenos grupos. E quando agora nós podemos, durante estes dias, compartilhar sobre a evangelização através dos pequenos grupos, o compartilhar o amor de Deus por meio de relacionamentos. Nesta noite eu queria, junto com os irmãos, fazermos um passeio na história bíblica. E quando a gente pensa em compartilhar o amor de Deus por meio dos relacionamentos, quando falamos de relacionamentos, é sempre bom, e nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de relacionamentos. Quando nós olhamos para a história da palavra de Deus, quando nós olhamos para a nossa história, melhor dizendo, nós vamos ao início de tudo, nós vamos ao livro de Gênesis, e lá no Éden, nós vamos encontrar Deus se relacionando com a sua criação. Diz a palavra de Deus que o Senhor nosso Deus se relacionava com Adão de maneira direta. Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia. Quando nós olhamos no Gênesis, nós já podemos notar o interesse de Deus em se relacionar com a sua criação, meus irmãos. Isso é lindo. Deus é um Deus de relacionamentos. E é interessante notar que mesmo Adão pecando, mesmo Adão se afastando de Deus, ele desobedeceu ao Senhor, o próprio Deus continua a vir atrás do homem. E quando a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver o nosso Deus Todo-Poderoso vindo e procurando: Adão, aonde estás? Não que Deus precisasse de Adão, mas Deus tem prazer em se relacionar com a sua criação. Quando nós olhamos a história, e nós vamos notar que desde que o pecado entrou na história da humanidade, mesmo o homem sendo afastado de Deus por causa do pecado, Deus sempre veio em busca de restaurar esta comunhão perdida como fruto da desobediência. E nós podemos notar, meus irmãos, que mesmo Deus querendo se relacionar conosco, o homem preferiu ser independente do Criador. O pecado nos afastou de Deus. Mas Deus não nos abandonou. É por isso que o escritor aos Hebreus vai nos dizer que através da história Deus falou aos homens de muitas maneiras. Ele falou por meio dos profetas, Ele falou por meio dos pais, Ele falou de muitas maneiras, mas nos últimos dias, diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 2, Ele nos fala através do Filho. Ou seja, nós vamos notar esse texto mostrando que Deus sempre veio ao encontro do homem. Em todo o Antigo Testamento nós vamos notar Deus vindo ao encontro do homem. E aqui, meus irmãos, nós vamos notar o escritor aos Hebreus nos mostrando o ápice dessa história. Nós vamos ver o Senhor preparando toda a história para a vinda do seu Filho Jesus, o nosso Redentor. Então Jesus se torna o único caminho. Nós vamos notar essa história maravilhosa. Nós vamos ver que o maior exemplo de comunicação do amor de Deus através dos relacionamentos dele conosco foi enviar o seu próprio Filho para estar aqui conosco. Ou seja, Deus esteve aqui conosco em Jesus, veio em forma de homem a se relacionar conosco. É por isso que quando nós notamos o texto da divisa do nosso encontro aqui durante estes dias, nós vamos notar a partir do versículo 5, a nossa divisa é os versos 1 e 2, mas o versículo 5, Paulo fala de algo especial. Paulo fala dessa presença relacional de Deus aqui na terra. Quando ele diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que ele devesse apegar, mas pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus se fez homem
e habitou entre nós. Irmãos, quando nós falamos de compartilhar o amor através de relacionamento, o maior exemplo que nós temos é do próprio Deus, porque Ele compartilhou o seu amor através de Jesus, o seu Filho, que veio para nos amar. E nós podemos chegar à conclusão que o ponto áureo de toda a história da redenção é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo que veio até aqui habitar entre nós para se relacionar conosco, comigo e com você. Deus se importa conosco. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É por isso que Paulo, sendo conhecedor, ele escreve uma das suas últimas cartas, uma das cartas da prisão, escrevendo à igreja de Filipos, os filipenses, ele vai dizer: meus irmãos, portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação e amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai, meus irmãos, a minha alegria. Paulo estava dizendo para aquela igreja: complete a minha alegria, para que tenhais em vós o mesmo modo de pensar. O que iria completar a alegria de Paulo? Ele, como aquele discipulador desta igreja, aquele que ensinou esses irmãos, a sua alegria seria completa quando eles tivessem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Paulo estava incentivando a igreja a olhar para Jesus. É por isso que a partir do verso 5 ele nos diz que Jesus é esse exemplo vivo, que mesmo sendo Deus, Ele veio aqui e se relacionou conosco. Por que, meus irmãos, ele está dizendo isso? Ele nos mostra Jesus negando a si mesmo em favor dos outros. Há um escritor interessante, Joseph Aldrich, em um dos seus livros, A Amizade é a Chave da Evangelização, ele diz uma frase que me chama muita atenção: nós precisamos ser as boas novas antes de compartilharmos. Antes de compartilharmos as boas novas, nós precisamos ser as boas novas. E é isso que Cristo foi. Antes dele compartilhar o seu reino, ele veio aqui. Ele veio estar conosco. Quando eu e você, nossa família, nossa igreja, como um todo, vivemos unidos, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, é isso que Paulo está falando. Nós temos um estilo de vida digno de um seguidor de Jesus. Paulo está mostrando àquela igreja, se eles gostariam de impactar o mundo através dos relacionamentos, o nosso testemunho aumenta de maneira significativa, alcançar pessoas que estão ao nosso redor. Cristo nos impactou com o seu exemplo, de mesmo sendo Deus, vindo em forma de homem se relacionar conosco. Christian Schwarz diz uma coisa interessante: nos meios de comunicação de massa, o máximo que nós conseguimos é falar do amor de Deus, mas através dos relacionamentos, como cristãos, nós podemos compartilhar o amor de Deus, falar do amor de Deus, mas nós podemos demonstrar na prática, de forma concreta, o amor de Deus dia a dia. É para isso que Ele nos chamou. Então, quando nós paramos, irmãos, durante esses dias, como membros de grupos familiares, como irmãos que estão envolvidos nessa preciosa tarefa, nós perguntamos a nós mesmos, e a conclusão que chegamos: Deus nos presenteou com relacionamentos pessoais, ou seja, pessoas que estão ao nosso lado, todos os dias, sejam eles amigos, familiares, colegas de trabalhos. Para quê? Qual foi a razão? Quando eu olho o relacionamento de Deus com o homem, eu passo a me perguntar: qual é a razão de eu estar me relacionando com tantas pessoas todos os dias? Ao olhar para esta história,
Nós precisamos nessa noite juntos fazermos essa pergunta: qual é o objetivo de nos relacionarmos com outras pessoas? Irmãos, Deus quer nos usar para alcançarmos outras pessoas através dos nossos relacionamentos. Você não foi colocado naquele trabalho em vão. Você não foi colocado naquela universidade em vão. Você não foi colocado naquela repartição em vão. Deus não colocou você naquela localidade, a sua casa não é naquele bairro, naquele prédio em vão. Sabe por quê? Porque a minha sala, a sala da minha casa, a sala da sua casa, nós estamos sendo chamados para glorificarmos a Deus através das nossas casas, dos nossos relacionamentos. É isso que Jesus está nos ensinando. Assim como Ele se relacionou conosco, o desejo de Deus é que possamos nos relacionar com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? A evangelização mais eficaz de todos os tempos, ela não foi realizada pelas grandes cruzadas e pelos grandes evangelistas. Esse processo de evangelização eficaz não foi realizado por programas de televisão, por mais que é importante, pelos programas de rádio. O sucesso mais eficaz na evangelização é através de relacionamentos pessoais. É ovelha gerando ovelha, é discípulo fazendo discípulo, é nós multiplicando, eu e você, multiplicarmos o amor de Deus aonde nós estamos. Esse é o meio mais eficaz. Agora nós temos algumas barreiras para isso. Quando nós falamos de evangelização relacional, quando nós falamos de compartilhar o amor de Deus através dos relacionamentos, nós temos algumas barreiras e nós precisamos vencer essas barreiras. Eu gostaria de dizer aos irmãos hoje 3 barreiras que nós temos, que nos impede muitas vezes de ganharmos as pessoas que estão ao nosso redor para Jesus. A primeira e talvez a maior de todas as barreiras é a falta de exemplo do povo de Deus. É por isso que Paulo estava dizendo aos filipenses que eles deveriam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo e pensando a mesma coisa. É por isso, irmãos, que Jesus foi claro em dizer aos discípulos lá em João 13:35, ele diz assim: nisto todos saberão que sois verdadeiramente meus discípulos. Quando? Não, quando amardes uns aos outros. Também é fazer o que Ele nos manda. Jesus estava dizendo que o mundo vai conhecer, o mundo vai nos reconhecer como discípulos dele, quando em primeiro lugar nós amarmos uns aos outros, pensar em compartilhar o amor de Deus através dos nossos relacionamentos, em primeiro lugar, antes de olhar lá para fora, antes de olhar para o mundo perdido, nós precisamos olhar para nós mesmos. Por quê? Porque o nosso exemplo fala muito mais do que as nossas palavras. Sheldon diz uma frase interessante: o melhor argumento do cristianismo são os cristãos, a sua alegria, a certeza, a plenitude, mas o argumento mais forte contra o cristianismo também são os cristãos. Quando nós agimos de maneira que não glorificamos a Jesus, ao contrário de trazer as pessoas para o reino, trazer as pessoas para próximas de Jesus, nós afastamos as pessoas de Jesus. Tenho lido um livro interessante, Porque Eu Não Quero Mais Ir à Igreja. Hoje no Brasil, 8% da população do Brasil são dos sem religiões, ou sem religião. Não sei se você sabia desse dado, esse número me assusta. 8% da população brasileira são pessoas que declararam o IBGE que elas não têm nenhum credo religioso.
Pesquisando um pouco mais sobre essas pessoas, na sua grande maioria são homens e mulheres que ficaram decepcionados com a instituição religiosa, com muitas vezes um exemplo negativo de muitos de nós cristãos. É por isso, irmãos, que talvez um dos nossos maiores desafios quando pensamos na evangelização relacional é o nosso exemplo. É por isso que Paulo estava apresentando aos irmãos de Filipos que Cristo era o modelo, e eles deveriam começar dentro de casa, olhando para Cristo, reconhecendo os nossos irmãos como superiores. E talvez aqui seja um dos nossos grandes desafios para esse tempo, olhar para quem está ao nosso lado e reconhecê-lo como superior a nós mesmos. Às vezes nós temos dificuldade de entender os mandamentos recíprocos, quando a Bíblia mais de 20 vezes diz: amai uns aos outros, chorai uns com os outros, carregai os fardos uns dos outros. Nós vivemos o tempo da individualidade, nós não temos mais tempo uns para os outros, cada um está vivendo a sua realidade, e nós já vivemos um tempo que nós olhamos um para o outro muitas vezes na igreja, e nós já até afirmamos: meu irmão, tudo bem. E se ele diz assim, não está não, a gente vai dizer assim: vai ficar, Deus te abençoe, estou indo embora. Porque nos falta tempo um para o outro, nos falta a vivência de mandamentos recíprocos, nos falta tempo para chorar uns com os outros. E se nós queremos, meus irmãos, alcançar o mundo lá fora, nós precisamos primeiro amar uns aos outros. E é isso que Paulo está dizendo: nós precisamos impactar o mundo com o nosso exemplo, assim como Cristo impactou. Mas muitas vezes nós queremos impactar o mundo, quando na verdade nós ainda não fomos impactados por Cristo. Nós precisamos pedir que o Senhor mexa conosco. Nós vivemos num tempo onde esses valores estão sendo esquecidos. Chorar uns com os outros, cuidar uns dos outros. Não, nós vivemos o tempo da individualidade, e isso que começou lá fora, se nós não tomarmos cuidado, vai entrando porta dentro da igreja, e daqui a pouco nós estamos vivendo um cristianismo assim, cada um na sua realidade. Mas Jesus disse: nisto conhecerão que verdadeiramente sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. A cada dia, irmãos, eu chego a uma conclusão. Nós andamos fazendo muitos treinamentos, pastor Maurício, pelo Brasil todo. Eu acredito, irmãos, a cada dia que o maior treinamento de evangelismo não é apenas ensinar um cristão as 4 leis espirituais. O maior treinamento de evangelismo que nós podemos oferecer e desafiar o nosso povo nesse tempo é viver o evangelho como Jesus viveu e nos ensinou, porque essa vai ser a maneira mais eficaz. É por isso que a igreja de Atos crescia tanto. Atos 2, 42 a 47 vai dizer que todos os dias eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, eles tinham tudo em comum, eles perseveravam de comum acordo no templo e de casa em casa. E diz o texto que eles louvavam a Deus com alegria de coração, com simplicidade. E esse estilo de vida começou a impactar o mundo lá fora. E aí a Bíblia diz assim: e o Senhor ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Qual era o método de crescimento da igreja primitiva? Era viver os ensinos de Jesus, era viver um a um, cuidar um do outro. Eles contavam com o favor do povo, eles eram um exemplo para os de fora. O nosso maior desafio quando pensamos em compartilhar, ou um dos maiores desafios, uma das maiores barreiras, quando pensamos na evangelização relacional, será o nosso exemplo. Porque há muitas pessoas que estão ao nosso redor, que a Bíblia que elas irão ler é a minha e a sua vida. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Há muitas pessoas que estão ao nosso redor,
que a Bíblia que elas irão ler é a minha e a sua vida, é o nosso exemplo. A segunda grande barreira que nós temos diante de nós, para termos efetividade em compartilhar o amor de Deus por meio dos relacionamentos, é interessante. A segunda grande barreira que eu quero compartilhar com os irmãos é o fato de nós cristãos não nos relacionarmos com não crentes. É interessante isso. Depois que nós conhecemos a Jesus, com o passar dos anos, se você notar, nós vamos tirando do nosso hall de amigos, das pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que não conhecem a Jesus. Se nós pensamos, meus irmãos, em alcançar pessoas, a segunda grande barreira é a ausência de relacionamentos com não crentes, é a ausência de contatos, é a ausência de relacionamentos com pessoas que não são cristãs. Quanto mais tempo nós temos de igreja, quanto mais nós temos experiência na fé, muitas vezes nós vamos diminuindo os nossos relacionamentos com amigos, parentes e colegas que estão fora do contexto da igreja. Pastor, qual a sua base para dizer sobre isso? Já vou lhe apresentar. A base é simples, já começo por aqui. Eu quero lhe convidar a fazer um exercício agora. Olha para a sua mão. Só olha para a sua mão. A mão direita, a mão esquerda, tanto faz. São 5 dedos. Eu queria agora que você pensasse em 5 amigos que você tem que não são crentes, que você se relaciona com eles, que você toma café com eles, que você anda com eles. Pensa em 5 amigos que você tem que não são crentes, que você se relaciona mesmo. Aí agora eu vou mais 5 do ambiente de trabalho, mais 5 da vizinhança, mais 5 da família. Eu não sei como foi a sua experiência, mas às vezes nós nos pegamos, nós não nos relacionamos com pessoas não crentes. Quem são os seus círculos de relacionamento? Olha que interessante isso, irmãos. Quem era o círculo de relacionamento de Jesus? Mesmo depois que ele escolheu os discípulos, Jesus estava lá com Mateus, Jesus estava com Zaqueu, Jesus estava com a mulher pecadora. Eram estas pessoas que Jesus andava. É tão interessante que quando Jesus vai falar com os discípulos de João sobre ele, lá em Lucas, quando Jesus está conversando sobre quem vocês pensam que eu sou, quem eles dizem que eu sou, Jesus resume dizendo que eles classificariam Jesus que como filho do homem que veio comendo e bebendo, dizendo é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus foi classificado como um amigo de pecador. E nesse mesmo texto, quando você pode prosseguir lendo, Jesus vai para a casa de um fariseu. Quando ele chega lá, uma mulher pecadora se ajoelha aos seus pés e derrama ali o vaso de alabastro. Quem eram as amizades, o contexto de relacionamento de Jesus? Talvez nós ficaríamos escandalizados. Como é que pode Jesus na casa de Zaqueu? Como é que Jesus está visitando esse homem? Mas eram as pessoas que Jesus visitava, eram as pessoas com quem Jesus se relacionava. Por qual razão? Para alcançá-las com o evangelho da graça de Deus. Se nós queremos pensar em alcançar pessoas através do compartilhar do amor de Deus por meio dos nossos relacionamentos, nós precisamos nos relacionar com pessoas que não conhecem a Jesus, porque senão nós vamos pescar aonde não tem peixe, irmãos. Nós precisamos pescar aonde tem peixe, e aonde tem peixe nesse caso é lá fora. É fora do círculo de relacionamento que nós temos na igreja, e isso é comprovado. Um dos maiores pesquisadores do nosso tempo é Christian Schwarz, o desenvolvimento natural da igreja e muitas outras pesquisas. E ele tem um livro chamado Evangelização Básica, que ele apresenta uma pesquisa que ele fez com 1000 colaboradores. E essa pesquisa nos chama a atenção.
Ele pesquisou e entrevistou 1000 colaboradores cristãos, de diversas idades e tempos de fé, de experiências de vida e conversão. E ele descobriu o seguinte: cristãos com até 2 anos de igreja, de convertidos, novos convertidos, ainda mantêm contatos regulares com 13 pessoas não crentes, até 2 anos. Interessante isso, presta bem atenção. De 3 a 9 anos, de 13 pessoas lá de fora, nós caímos para 7. Ou seja, até 3 anos de convertido, nós nos relacionamos muito com as pessoas lá fora ainda. Aí nós vamos nos achegando à igreja. Aí de 13 a gente cai para 7. Aí agora, com mais de 10 anos de cristãos, como cristãos, cai para 5. E aí vem uma coisa interessante: cristãos com mais de 20 anos de igreja, 40% deles não tinha um não crente sequer no seu círculo de relacionamento. Isso é pesquisa, irmãos, isso é dados. Um cristão com mais de 20 anos de vida cristã, 40% destas pessoas pesquisadas, eles não tinham relacionamento com nenhuma pessoa não crente. E aí vem uma questão interessante. Ele chega à conclusão dessa pesquisa dizendo que quanto mais tempo de vida cristã uma pessoa tem, mais diminui o seu potencial de evangelização. As pessoas que aceitam a Jesus há pouco tempo, que sabem pouco da Bíblia, que ainda muitas vezes nós as consideramos imaturas em muitas áreas das suas vidas, têm um potencial de evangelização muitas vezes maior do que nós. E aí, se a gente pudesse fazer uma pirâmide, nós vamos notar que lá em cima estão os mais maduros, com pouco relacionamento com os de fora, e aí a gente vai descendo. Quem vai estar lá embaixo, mais próxima das pessoas que estão lá fora, são os novos convertidos. E por que eles alcançam mais pessoas do que nós muitas vezes? Por algumas razões. A primeira delas é que eles ainda conseguem falar a linguagem que as pessoas entendem. Às vezes nós temos um vocabulário que quem está lá fora, o mundo, não consegue entender. Nós não conseguimos compartilhar, nós não conseguimos alcançar. Mesmo que a maioria de nós não damos conta disso, nós desenvolvemos uma linguagem própria que muitas vezes nós nos tornamos inacessíveis às pessoas, meus irmãos. E mais, os novos convertidos têm maior compaixão. Ele se lembra tão próximo, aquele momento é tão próximo da sua mudança de vida, o que ele era antes de conhecer Jesus, o que ele é agora, que isso enche o seu coração de amor. Aí eu quero lembrar você lembra os primeiros dias da sua conversão? Como é que era? A gente queria falar de Jesus para todo mundo, não é assim? Agora o tempo vai passando, o que vai acontecendo conosco? A gente vai deixando, vai se apagando, e a gente não vai compartilhando mais. E mais, os novos convertidos têm mais contatos com as pessoas que estão lá fora. Meus irmãos, a nossa segunda grande barreira para uma evangelização relacional, ela precisa ser rompida. Nós precisamos nos relacionar com pessoas lá de fora, gente que não conhece a Jesus, porque nós só vamos conseguir pescar se nós formos pescar aonde tem peixe. E aí, se nós pensamos em compartilhar o amor de Deus através dos relacionamentos, nós precisamos romper esta barreira, romper a barreira da ausência de relacionamentos com pessoas que não conhecem a Jesus. Termino nessa noite falando sobre a terceira barreira. E aí talvez você diz: pastor, eu me relaciono com pessoas que não conhecem a Jesus. Ok, mas aí talvez esteja a nossa terceira barreira. Não é apenas se relacionar, é ter a intencionalidade de fazer destas pessoas discípulos de Jesus. É mais do que se relacionar, é aproveitar os relacionamentos existentes. Então, se você já se relaciona com pessoas que estão lá fora, com pessoas que você já conhece, familiares, amigos,
Amigos, torne estes relacionamentos em relacionamentos discipuladores. Ou seja, tenha intenção. Nós precisamos, meus irmãos, aproveitar os contatos que Deus está nos dando. Nós precisamos, dia após dia, aproveitar os relacionamentos que Deus está colocando diante de nós e transformá-los em relacionamentos discipuladores. Pastor, o que é um relacionamento discipulador? É ter a intencionalidade, eu como um discípulo de Jesus, conviver com o meu vizinho, com o meu parente, com o meu colega de trabalho, com o objetivo de levá-lo a Cristo. Isso é um relacionamento discipulador. Não é passar anos e anos ao lado dele e não ter nem sequer a intencionalidade de falar de Jesus para ele, porque às vezes isso acontece conosco. E nesse tempo então, onde a individualidade é tão grande, nós moramos às vezes anos e anos num apartamento, nós não sabemos quem é o nosso vizinho da frente. Quanto mais ele tomar conhecimento que nós somos cristãos e que nós queremos falar do amor de Cristo para ele. Relacionamento discipulador é isso, é transformar os relacionamentos intencionais em objetivos, transformar esses relacionamentos com o desejo de levar estas pessoas a ter um conhecimento de Jesus. E eu tenho certeza que é isso que Jesus quer para a minha e para a sua vida, é caminhar com pessoas. A terceira grande barreira que nós temos é transformar os nossos relacionamentos, que são relacionamentos diários, cotidianos, em relacionamentos discipuladores. É olhar intencionalmente para estas pessoas. A igreja, meus irmãos, ela é construída à base de relacionamentos. É por isso que nós vamos de um bairro para o outro. É por isso que nós andamos tão distantes para ir numa igreja. Não é porque o templo é bonito, não é por causa da sua estrutura, não é por causa do seu coral. Nós vamos à igreja que nós vamos, é porque ali nós firmamos relacionamentos. Ali nós desenvolvemos relacionamentos uns com os outros. Ali, através da palavra, nós crescemos juntos. Ali nós vamos conhecendo uns aos outros. E ali nós vamos conhecer o que Paulo disse aos Tessalonicenses, quando ele diz que eu tenho tanta afeição por vocês, que eu decidi não somente compartilhar o Evangelho, mas eu compartilhei com vocês a própria vida. É na igreja que nós aprendemos a compartilhar vida. É aqui que nós abrimos o coração, é no grupo familiar que nós abrimos o coração, é no relacionamento mais próximo, juntos. Se o propósito da evangelização é compartilhar o Evangelho e ter novas pessoas conhecendo a Jesus, sendo agregados à igreja através de grupos familiares, então nós precisamos usar os relacionamentos que nós temos e transformá-los em relacionamentos discipuladores. 3 a cada 4 pessoas que são batizadas na igreja, 3 a cada 4, elas chegaram à igreja através de relacionamentos. Elas vieram até aqui, e se você olhar bem a sua história, pare um pouquinho, quem te trouxe até aqui? Eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui, chegamos através de relacionamentos. Mas nós precisamos vencer as barreiras. Quais as barreiras que nós precisamos vencer? A barreira da falta do exemplo. A barreira da ausência de relacionamentos com pessoas que não conhecem a Jesus. E a barreira de transformar os relacionamentos que nós temos em relacionamentos discipuladores. Amanhã nós vamos compartilhar sobre isso. O que é um relacionamento discipulador? Pastor, como é que eu faço então um relacionamento discipulador? Amanhã eu quero compartilhar com você sobre isso, porque você já levantou a sua mão e você identificou algumas pessoas que você já se relaciona. Então, como você pode alcançar estas pessoas? É sobre isso que eu quero convidar você, para amanhã nós conversarmos um pouco mais.
Quero terminar contando para você a história do João. Nós começamos a plantar uma igreja em Goiás, e uma das pessoas que Deus nos permitiu alcançar foi o João. O João era um baiano, e agora eu não posso mais falar bom baiano, porque o pastor Ney me ensinou que não existe bom baiano, isso é redundância. Ele me ensinou isso, eu guardei no meu coração. O João, como baiano, veio para o interior de Goiás, e ali estava o João. João era católico praticante, tinha vindo da Lapa. E o João de manhã participava conosco na escola dominical, à noite ele ia na missa, e ele ia de manhã na escola dominical, à noite ia na missa. Até um dia que ele disse assim: eu vou ficar só por aqui. E um dia o João recebeu a Jesus no coração como Senhor e Salvador. E eu comecei a caminhar com o João. Eu disse assim: agora o João precisa ser discipulado, eu tenho que cuidar do João. E eu comecei a falar para o João de alguns valores. Principalmente a cada domingo a gente reunia e eu ensinei para o João 8 conceitos básicos que todos nós ensinamos numa classe de catecúmenos. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? O que é a Bíblia? Dízimo, a ceia, a celebração da ceia e do batismo, e a importância do João compartilhar a vida dele com outras pessoas. E um dia o João chegou e disse assim: pastor, eu quero contar uma bênção hoje no culto. E o meu pastor tinha me ensinado e disse assim: meu filho, você está se preparando para o ministério. Quando alguém chegar e falar assim: quero contar uma bênção para o culto, você diga: meu irmão, conte para mim primeiro. Ele já devia ter muitas razões para ter dito isso. E eu disse: irmão João, conta para mim o que foi. Ele disse assim: pastor, essa semana eu fui à padaria, e lá nessa comunidade, uma comunidade muito carente, padaria tinha de tudo. Tinha verduras, legumes, frutas, pão, era um mini mercado. Ele disse assim: pastor, eu comprei um pé de alface, dei R$5, e eles me devolveram R$49,50 de troco. Pastor, isso não é uma bênção? E o João todo animado contando a sua história. Enquanto o João contava a sua grande bênção, o meu coração estava bem triste, porque eu descobri uma coisa: ali naquele momento faltava entre eu e o João uma coisa: um relacionamento discipulador. Eu precisava caminhar mais perto do João. O João já sabia todos os conceitos teológicos. O João, se ele viesse para uma profissão de fé, ele seria aprovado ao batismo. Ele saberia dizer quem é Deus, ele saberia dizer quem é Jesus, ele teria todas as respostas na ponta da língua. Mas era apenas um relacionamento comum entre eu e o João. Ali eu notei que eu precisava caminhar lado a lado com o João. Eu estou te contando essa história só para te convidar, para amanhã nós estarmos aqui, para entendermos melhor o que é esse relacionamento discipulador. Vamos vencer as barreiras. Precisamos vencer as barreiras da falta do exemplo, da ausência de relacionamentos com não cristãos, e transformar os nossos relacionamentos em relacionamentos discipuladores. Que Deus nos abençoe nesse tempo.